Bem-vindas, bem-vindos e bem-vinda, Cristina Vital, professora de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, e autora de Oração de Traficante, uma etnografia. Um prazer ter você aqui, Cristina. Prazer enorme estar aqui com você também, Leila. Cristina, o motivo que nos une, ele é complicado. É o seguinte, a gente vai começar falando de Complexo de Israel. Talvez você que esteja acompanhando a nossa conversa tenha visto, lido notícias sobre isso, uma comunidade na zona norte do Rio, ou um conjunto de favelas na zona norte do Rio, que tem esse nome, Complexo de Israel, e uma estrela de Davi em azul neon que pode ser avistada da Avenida Brasil, que é uma importante via expressa de acesso ao Rio para quem não é aqui da cidade. E no fim de outubro, um tiroteio entre traficantes e policiais matou 3 pessoas, feriu outras 3, daí que o Complexo de Israel virou notícia. Esse local tem como chefe ou dono, como se costuma falar frequentemente, o Álvaro Malaquias Santa Rosa, o traficante Peixão. Cristina, como você disse numa entrevista para a Folha de São Paulo, o uso da bandeira de Israel, de símbolos judaicos, não é uma novidade nas favelas do Rio de Janeiro. O que seria uma novidade nesse caso? É uma espetacularização do uso, pelo menos da estrela de Davi e do nome. Uhum. Leila, muito importante a gente pensar aí sobre esse caso e um cenário que acontece em favelas e periferias no Rio de Janeiro, com a mobilização de símbolos religiosos, aí cristãos em especial, que vão sendo tratados como símbolos de facções, símbolos de comando do crime. Então, a gente acompanha desde os anos 90, como em favelas no Rio de Janeiro, uma série de pinturas murais vão apresentando, digamos assim, uma religiosidade que é majoritária no local e que é uma religiosidade também, em cada momento, que compõe aquela que expressa o comando, digamos ali, daquela territorialidade. Então, se a gente via nos anos 90, principalmente símbolos religiosos do candomblé, da Umbanda e desse chamado catolicismo popular, eu vim acompanhando na favela de Acarim e outras favelas no Rio de Janeiro, uma mudança, digamos assim, nessa apresentação de imagens de símbolos religiosos que foram cada vez mais apresentando uma linguagem pentecostal. Então, eram textos bíblicos, inicialmente mais textos ligados ali a esse Deus de Israel, a punição, principalmente textos do Antigo Testamento, e paulatinamente em Acarim, em outras favelas, a gente começou a ver um movimento de um cristianismo mais motivacional, que combinava muito o ambiente que a cidade também vivia de prosperidade, chegada de uma série de eventos internacionais, e as imagens, através de grafites que tinham nas favelas, eram essas mais de um cristianismo motivacional, Novo Testamento. E aí, no Complexo de Israel, em especial, quando o Peixão, né, toma, digamos assim, favelas contíguas, né, ali Parada de Lucas, Vigário Geral, a Cidade Alta, Pica-Pau, ele conforma ali uma unidade daquela localidade, uma unidade territorial, mas que é também identitária, a partir de um símbolo religioso que, embora seja da estrela de Davi, ela tem uma força que é uma força ligada ao cristianismo. Então, em certo sentido, esvazia o sentido judaico, digamos assim, propriamente, da religião e da cultura, e atribui essa simbologia, digamos assim, uma origem que é bíblica, que justifica o cristianismo, e faz isso também pensando e fazendo uma referência à força, né? Nessa dinâmica ali do conflito. A referência a Israel e a essa simbologia judaica, ela tem muito uma referência aí ligada à força, à dominação, a dominação que é territorial, a dominação que é do outro, uma dominação que ela, em parte, seria também uma dominação religiosa, e isso envolve também a intolerância religiosa que tem acontecido não só ali nessas favelas, mas no entorno dela. Ô, Cristina, e tem um repúdio, no caso do Peixão, ao próprio catolicismo, né? Tem uma imagem que
foi difundida aí, dele inclusive agredindo uma freira, e também uma repressão às religiões de matriz africana. A informação que a gente tem é que ele não permite que pessoas pratiquem outros cultos ali na região dominada por ele, que não o evangélico, enfim, ao culto evangélico ao qual ele diz pertencer, né? Que eu acho que você até conversou com pastores e tal, e isso é algo que pode ser discutível também. Sim. Então, Leila, numa primeira situação aí que a gente falar da intolerância religiosa que acontece ali no território, acho muito importante a gente trazer isso, porque isso também não é singular ali do Complexo de Israel, isso acontece em outras favelas, né, do mesmo comando, de comando diferente também, porque isso não é uma coisa só do terceiro comando, essa intolerância, ela acontece em favelas de comandos variados, tá? E na Baixada Fluminense, né, a gente viu agora noticiado também o ataque a várias igrejas católicas, um vandalismo em várias igrejas católicas, numa área que ficou noticiada há muito pouco tempo atrás, onde traficantes de um traficante de Jesus, entre muitas aspas aí, como se apresentavam, né, cometeram a invasão de vários terreiros ali naquela localidade. Então, o que o Peixão vem fazendo ali na área, que a gente documenta a partir das entrevistas, né, com moradores e moradoras, é que ele não proíbe as pessoas da vivência da sua religiosidade privadamente, né, mas do ponto de vista público, há um cerceamento. Então, as pessoas elas têm as próprias crenças e valores e que elas vão experimentar publicamente isso num lugar que escapa ao domínio do Peixão, porque ali naquela localidade, de fato, há uma, digamos assim, o exercício público da religião é somente essa aí evangélica e também as igrejas católicas que existem ali nos bairros contíguos e que hoje, Leila, são bairros, várias das ruas desses bairros estão completamente dominadas ali pela facção, né, do Peixão. Então, não é somente nas favelas, tem um domínio territorial que abrange ali ruas do bairro. E é nesse sentido que as igrejas católicas do bairro acabam ficando também sob um domínio armado, ligado aí ao comando do Peixão. As igrejas católicas não foram obrigadas, né, a suspender nenhuma atividade, isso aconteceu pontualmente no Rio de Janeiro, e a informação que a gente teve, né, foi que ele tentou colocar uma câmera de vigilância, né, na igreja, o padre não tinha permitido, isso aí deu uma série de questões e negociações com a própria arquidiocese, que, enfim, foi impelida a mudar o padre, mas também essa é uma história que a arquidiocese não confirma, porque eu acho que confirmar isso também, em alguma medida, confirmar uma negociação com crime que acho que não seria devido, né? Mas essas todas são narrativas que acontecem no local em relação a isso, Leila. Então, em relação à intolerância religiosa, acho que a gente tem um cenário ali muito difícil. A própria dominação territorial, ela começa com o quebrar de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que tinha ali na favela, agora não sei se de Vigário Geral ou Parada de Lucas, que ele quebra aquela imagem e essa é também um símbolo de uma mudança que vai acontecer ali na localidade. Agora, a comunidade religiosa, a comunidade evangélica nega essa, digamos assim, vinculação do Peixão ao universo religioso. Quer dizer, ele se dizer fiel ao evangelho, o que ele fala, né? São as pessoas e a apresentação das suas identidades. Agora, a comunidade religiosa não reconhece nele um pastor, como acho que teve outras pessoas que disseram que ele era ordenado pastor, né, numa igreja Assembleia de Deus. Então, a comunidade religiosa é refratária a isso. Inclusive, saiu uma nota do ministro André Mendonça relativo a isso, né? E depois também da ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, estabelecendo uma diferença importante entre a comunidade evangélica no Brasil e esses criminosos que atuam nas periferias. Como é que você vê, Cristina, essa
apropriação de símbolos judaicos pelas igrejas neopentecostais, no primeiro momento, e também essa disseminação dessas igrejas neopentecostais, que é um processo que vem se dando no Brasil, a gente tem acompanhado, inclusive com ocupação de maior espaço na política, etc. e tal. Isso é muito claro, mas a gente não está falando, normalmente, de igrejas evangélicas, quer dizer, de igrejas reformistas tradicionais, né, de igrejas protestantes tradicionais. Normalmente a gente está falando aí exatamente dessas novas igrejas, que já têm algumas décadas, algumas delas, obviamente, muito poder econômico, e por parte delas, essa apropriação, seja a Menorá, seja a Estrela de Davi, por aí vai. Sim. Leila, isso é muito interessante da gente acompanhar, né? Porque, de fato, o crescimento da exposição e da valorização de Israel, mesmo disso que um autor que teve a tese dele premiada aí na área de teologia, o título da tese dele é Paixão por Israel, né? O André Henke, que fala sobre uma ligação, uma veneração de evangélicos no Brasil, pelo Estado de Israel, pelos judeus, pelo judaísmo, né? Que ela cresce e ela se fortalece na medida em que esse cristianismo pentecostal cresce. Isso poderia parecer contraditório, né, do ponto de vista religioso, poderia parecer contraditório assim, no senso comum, porque a gente teve aqui uma hegemonia católica no Brasil, né, dominante aí, hegemonia como tal, até pelo menos os anos 90, e a gente sabe da história da Igreja Católica e o caráter, digamos assim, intolerante em relação ao judaísmo, né? Mas essa nova forma de cristianismo que cresce no Brasil aí, a partir do início do século XX e que vem crescendo na América Latina, ele é um tipo de cristianismo que valoriza Israel, que valoriza o judaísmo como religião e como cultura. Evidentemente que a comunidade evangélica estabelece algumas diferenças internas em relação ao judaísmo, mas assumem a importância e valorizam o papel dos judeus na proteção dessa Terra Santa. Então, a gente tem um movimento importante nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil, esse movimento, ele cresce, se atualiza, principalmente no campo pentecostal, né? Ele se atualiza principalmente a partir dos anos 80, com a difusão de algumas denominações. Em especial, a gente podia pensar na Igreja Universal do Reino de Deus, pensar no René Terra Nova também, que estabelece um movimento que valoriza muito os símbolos nacionais brasileiros e os símbolos judaicos, e a difusão da igreja em células, que vai apostando na dimensão familiar e de proximidade para difusão da fé. E em todos esses casos aí, o recurso ao Antigo Testamento, a isso que a Edilane Gomes vai chamar dessa Israel mítica, ela é muito valorizada como a prova de que, de fato, essa religião ela está recorrendo a uma origem. Ela está se validando, ela está se legitimando no espaço público como tradição a partir da veneração aí ao Antigo Testamento, né? Porque se a Igreja Católica ela se legitima, ela se apresenta e se fortalece a partir da sua própria história, os evangélicos, sobretudo esse segmento neopentecostal que surge no Brasil no final dos anos 70, né? Então, nos anos 80, eles têm a década de florescimento dos neopentecostais no Brasil, eles mobilizam muito uma estética, uma narrativa e os símbolos judaicos como esses símbolos, né, essa narrativa que está conformando a origem deles. Então, eles se afastam de uma acusação que eles recebiam no momento como seitas em oposição à religião e se legitimam, buscam se legitimar como religião, como uma religião cristã, né, a partir da valorização veterotestamentária e de toda a simbologia judaica que emerge nesses livros da Bíblia, né? Então, isso aí isso tem relação com esse Israel
imaginário que o Michel German vai trabalhar, muito pensando na dimensão política, né? E essa Israel mítica, ela é fundamental, na verdade, para a difusão dessa simbologia que está tanto entre uma classe média e alta cristã, como também na base social. Então, importa pensar muito, Leila, num país como o Brasil, que quase 70% da população não tem como declarar imposto de renda porque não tem renda suficiente para isso, a gente entender que todo movimento que ganha, digamos assim, uma expressão, ela tem que passar por uma sensibilidade das massas. E a sensibilidade das massas em relação aos símbolos judaicos, a essa Israel imaginária, Israel mítica, ela vem do universo pentecostal, sobretudo neopentecostal, né? Então, na Universal, e não é só o Templo de Salomão, porque eu acho que o Templo de Salomão, ela dentro do universo das igrejas, ela é como o Complexo de Israel é no universo do crime em termos de projeção da simbologia judaica, mas isso não é só, não está circunscrito a esses núcleos, né? Nem do crime ali com o Complexo de Israel e nem com a Universal do Templo de Salomão, porque nos anos 80, final dos anos 80, anos 90, a Igreja Universal fez o centro, né? Centro. Agora me esqueci exatamente o nome, Leila, mas que era justamente o Centro Cultural de Jerusalém, né? Então, assim, ele traz uma história assim de valorização dessa cultura fora e o movimento dos judeus messiânicos que, enfim, buscam, né, e falam da fé judaica como a verdadeira fé, admiram também pela capacidade de luta e de superação. Isso é muito comum também nas entrevistas que eu fiz em várias favelas, não só no Complexo de Israel, e também essa dimensão da comunidade. A ideia de que os judeus conformam uma comunidade de fé e que se protegem entre eles. Então, muitos são os entrevistados evangélicos que falam sobre essa admiração em relação à comunidade também, Leila. E como é que isso dialoga com essa tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo? Estou citando aqui o subtítulo do livro do Michel German, que você mencionou há pouco, né? E com toda essa intimidade de uma certa parte da classe política brasileira, aí eu lembro, não apenas dentro do bolsonarismo estrito sensu, mas dentro da direita brasileira, figuras como Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, que inclusive foram a Israel esse ano a convite do governo israelense, depois daquele episódio que houve da fala do Lula, a questão com o embaixador, então embaixador brasileiro em Israel, enfim, todo aquele imbróglio, e houve essa visita. Então, são coisas que se emaranham, eu tenho a impressão, não? Quer dizer, esse uso desses elementos judaicos pelas igrejas pentecostais, não neopentecostais, e essa tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo, e essa relação próxima, digamos, de uma boa parte da classe política brasileira com Israel, e a gente até se pergunta se... Bom, qual é a motivação disso, afinal? Uhum. Leila, acho que tem algumas questões nessa formulação que você fez que são muito importantes, né? Um é pensar como a face do movimento de extrema-direita no Brasil, a partir de 2017, ela mobiliza uma série de símbolos judaicos como os símbolos que representariam essa força política. Isso acontece, evidentemente, por essa mesma questão que eu vim trabalhando aí para pensar a dinâmica do crime ou das sociabilidades em favelas e periferias, que tem a ver com o crescimento pentecostal. Tá? Porque se nos anos 80, 90, essa presença pentecostal ela era muito incidente, assim, de um modo muito significativamente diferente
dos evangélicos estavam principalmente nas periferias e favelas, e o catolicismo era maior até do que a média nacional, quando a gente fazia um georreferenciamento e pensava as áreas mais abastadas da cidade, que tinham maior escolaridade e renda. Hoje em dia, no Brasil, dado o movimento de crescimento dos evangélicos nas fronteiras agrícolas, então a gente está falando principalmente ali o norte, centro-oeste, crescimento nessas periferias no sudeste, a gente tem uma conformação de um núcleo que está no mainstream da cultura e também na principal atividade econômica brasileira hoje, que tem a ver com agronegócio, que ele é muito perpassado por pessoas que são vinculadas a essa religiosidade, né? Então, tem uma potência econômica ligada a esse universo evangélico hoje também, que é muito diferente do que a gente pensava nos anos 80. Então, são pessoas muito sensibilizadas, como disse aí na tese, né, na Paixão por Israel, muito sensibilizadas a essa Israel mítica do Antigo Testamento, a valorização de Israel, mas não a valorização de Israel, e essa é toda a discussão aí que o Michel Guerman vem fazendo, a Misha Klein também, que não é a valorização do judeu real, digamos assim, desse judeu que está em Israel, da diversidade dos judeus, seja no Brasil, seja em Israel mesmo, né? É a valorização de uma certa noção dos judeus e de Israel, né? E essa valorização, ela não está, em parte, no que está acontecendo na política, no contemporâneo. Ela é ligada a essa Israel mítica, que é essa Israel do Antigo Testamento, tá? E uma utilidade de Israel no momento, que é proteger também essa Terra Santa. Então, e por que talvez seja mais feliz usar o termo colonização do que apropriação dos símbolos? Porque se trata também, a história dos símbolos é também a história de muitos sentidos que são atribuídos ao longo de uma história, né? E essa é a tentativa de uma tomada dos sentidos e também dos sentidos e da operação política a partir desses símbolos. Então, a extrema-direita assume uma certa face, porque essa extrema-direita, ela que se organizou nesse movimento, ela tem uma face evangélica, pentecostal, muito significativa. E agora, a gente tem que lembrar também, Leila, que isso é parte de um projeto político e que tem a ver com a política internacional de Netanyahu, tá? Que começa a assumir uma interlocução no Brasil assim, muito importante, a frente parlamentar Brasil-Israel, que vai sendo nutrida numa relação importante com o governo israelense atual, que vai produzindo e promovendo uma relação assim, importante, né, estratégica, com grupos de poder político. Isso não é só no Brasil, em outros países da América Latina, e tem um trabalho fabuloso aí que vem sendo feito pelo Joanildo Buriti, Maria das Dores Campo Machado, Brenda Carranza, falando sobre essa dimensão do sionismo cristão no Brasil e na América Latina, que nos ajudou muito a pensar sobre esse movimento. E o que me chama mais atenção, Leila, é que todo esse investimento do Netanyahu, ele interfere muito na questão política local, em relação a um ponto, por exemplo, que ela era uma incógnita, que é o seguinte: como o Silas Malafaia e outras lideranças que tiveram no apoio, o próprio André Mendonça, que tiveram no apoio ao governo Lula e aos governos de esquerda no Brasil, dessa esquerda trabalhista que se estabeleceu aí durante tantos anos, como é que acontece essa mudança? A gente tem alguns elementos internos que ajudam a gente a pensar sobre isso, questões partidárias, de competições interdenominacionais também, né, que ajudou a gente a entender esse processo, mas no que tange a questão aí de Israel, tem uma política internacional que vai interferindo na conformação de uma aliança e que se dá e se estabelece a partir de uma perspectiva conservadora, né? Então, a gente começa, concomitante a essa política internacional, observar também uma fala muito virulenta, muito odiosa dos
desses políticos e lideranças evangélicas pentecostais contra partidos de esquerda, nomeando partidos de esquerda a partir de 2018. E essa política internacional aí do Netanyahu, aqui no Brasil, principalmente a partir de 2016, centra a uma oposição à esquerda como uma oposição estratégica para o governo de Israel, porque o governo de Israel entendia que nos governos de esquerda ele tinha menos apoio. O apoio se dava entre os políticos, né, as políticas de direita, conservadoras. Então, quando ele começa a estabelecer uma ligação importante a partir dessas frentes parlamentares, né, Brasil-Israel, de conselhos, né, da própria relação diplomática e fortalecer os grupos de direita, porque é do seu interesse diplomático principal, né, ele faz uma conexão aí importante com a direita no Brasil e no mundo, né, e com essa extrema direita que vai surgindo, porque é como se essa extrema direita ela também protege Israel em alguma medida, né, ou protegeria Israel nessa medida. Então, Leila, eu acho que são movimentos muito importantes da gente acompanhar, porque, de fato, de repente, emerge uma colonização desses símbolos judaicos por uma direita que parecia tão distante, mas, de repente, se produz uma conexão quase que necessária. A gente viu, por exemplo, o presidente da Argentina indo aos Estados Unidos para fazer a sua conversão, digamos assim, ao judaísmo, né? Todo o rendimento que lideranças religiosas e políticas fizeram no Brasil também às simbologias judaicas e ao pentecostalismo ao mesmo tempo, né? A mobilização dos símbolos nacionais junto com os símbolos nacionais israelenses, então, de Israel, né? Melhor dizendo. Então, é uma conformação que ela tem, em parte, a ver com o pentecostalismo crescente, isso aí que esses pesquisadores também vão falar do crescimento do sionismo cristão, mas ela tem a ver com uma diplomacia também, tá? Em termos assim do caráter refratário à esquerda, como essa que estrategicamente vulnerabilizaria a política internacional israelense. Isso você acha que acaba sendo combustível para o antisionismo ou antissemitismo? Entre os progressistas, entre a esquerda, em meio à esquerda? Olha, Leila, essa é uma questão muito delicada, né? Eu fui aprendendo aí também a partir dos estudos na história, com o próprio Michel German, com a Misha Klein, né? Os trabalhos do David Lehmann, como o campo do que conforma o antissemitismo ele é muito mais amplo do que o senso comum pensa, né? Porque se a gente podia pensar o antissemitismo somente como o antagonismo, né, o ódio, a intolerância em relação aos judeus, a sua cultura, né, a sua existência, eu acho que tem um elemento ali que é interessante nessa nova reflexão sobre o que conformaria o antissemitismo, é que justamente essas adorações por Israel, que aparecem entre essas lideranças pentecostais e neopentecostais, sejam na política e na vida religiosa, numa certa perspectiva, nessa perspectiva que a Misha e o Michel vêm defendendo, seriam uma forma de antissemitismo, na medida em que, na verdade, eles não estão valorizando a pátria, o povo, a comunidade. Ao valorizarem uma Israel mítica ou uma Israel imaginária, eles estão esvaziando o sentido do que são essas pessoas, do que é essa cultura. Né? É, na verdade, um fortalecimento da sua própria religiosidade cristã, dos seus próprios interesses cristãos, né? E da própria vinda de Cristo, é mais esse interesse do que o interesse ou a valorização propriamente dos judeus, do judaísmo e de Israel. Né? Então, seria uma nova forma de antissemitismo. E, indo na direção, assim, muito diretamente da tua questão, Leila, eu acho que esse tipo
de mobilização dos símbolos judaicos, tanto pela extrema-direita quanto pelo crime violento nas favelas e periferias no Rio de Janeiro, eles contribuem para uma perspectiva negativa, mas eu não acho que isso fica... isso está para além, eu acho, que do universo da esquerda no Brasil, né? Eu acho que isso vai conformando antagonismos e fortalecendo antagonismos, né? Fortalecendo um certo antagonismo em relação aos evangélicos no Brasil, que eu acho que culturalmente, né, pensando na nossa história, foram pensados como o outro da nação, né? E um antagonismo também em relação a Israel, em alguma medida, aí, por pessoas de uma centro-esquerda, que percebem interesses, né, e manipulações e mobilizações que vão combinar aí com crime, vão combinar com interesses de guerra e que não seriam, digamos assim, interesses desses grupos em particular. É possível desconstruir a colonização? É possível haver uma descolonização? Eu acho que aí tem um movimento importante da comunidade judaica, que eu acho que está acontecendo, né? São inúmeros os trabalhos. Eu fiz referência aqui ao trabalho do Michel German e da Misha Klein, mas a gente mesmo vai lançar um livro aí nesse mês, decodificando a extrema-direita, com um conjunto de trabalhos de pesquisadores, jovens pesquisadores interessados nessa temática, e dando luz, né, aos usos estratégicos dessa simbologia, da cultura, desse judeu imaginário, por atores que estão muito distantes desse universo, né, propriamente cultural e religioso, e muito distantes, então, de valorizar, de fato, a diversidade do que é o judaísmo no Brasil e no mundo, né? Então, acho que tem um trabalho da própria comunidade judaica de produzir entendimentos sobre a diversidade do judaísmo no Brasil, da diversidade política, da diversidade cultural, da diversidade religiosa, de classe, de raça, né? Acho que isso tudo é muito importante para ir dando uma visibilidade maior ao judeu existente, né? A cultura religiosa ou secular existente do judaísmo. Acho que um caminho possível é disputando espaço para mostrar essa diversidade e essas conexões. O desafio talvez seja ir para além da própria comunidade judaica e para além da academia, onde, sem dúvida, há uma produção muito intensa e interessante, mas como falar com o cidadão brasileiro que, de repente, vê a reportagem no Fantástico sobre o Complexo de Israel, faz ilações simplórias, de alguma forma aquilo reforça estereótipos, e aí como é que você desfaz essas analogias e esses estereótipos? É verdade, acho que tem um trabalho que ele, em parte, mobiliza a mídia também, evidentemente, né, na apresentação de todo esse conteúdo, eu acho que produzido aí pela comunidade, pela academia. Então, acho que a mídia tem um lugar importante na difusão de outros olhares sobre isso, né, sobre essa diversidade, porque eu acho que entender a diversidade é o mais importante aí, para entender também que se tem um judeu imaginário do lado da esquerda, e pode ter um judeu imaginário também do lado da esquerda e da direita, né? São sempre perspectivas únicas. Então, acho que trazer a diversidade é a via de mostrar, assim como no campo evangélico também, Leila, porque no Brasil os evangélicos eles também são alvo de muitos estigmas e muitos preconceitos. Então, a própria comunidade, né, as comunidades evangélicas se mobilizam para se apresentarem em sua diversidade, né? Diversidade de classe, diversidade de denominações, né? Diversidade litúrgicas. Então, acho que falar da diversidade é combater esse pensamento que ele produz uma estagnação e uma unidade em torno de algumas figuras, porque o preconceito, o estigma, né, melhor dizendo, ele é simplista, né? Ele precisa desse recurso. A diversidade, ela é sempre o lugar onde se está olhando o movimento mais geral e onde se acolhe, né, diferentes padrões
existentes, né, daquele grupo, seja aí dos judeus, seja dos próprios evangélicos no Brasil. Eu acho que é uma via combinada, no mínimo uma tríade aí, né, Leila, para a gente pensar numa interferência social. Agora, isso também não é fácil, porque a gente está falando de interesses diplomáticos, a gente está falando de interesses econômicos de grupos externos, que são judeus, né, e não judeus, atuando e reforçando uma certa perspectiva sobre o que é esse judeu. Então, em algum sentido, Leila, é um desafio que é muito grande, porque ele, em parte, a produção desse judeu imaginário, ele interessa uma parte da comunidade judaica, né? Assim como interessa a parte dessa direita no Brasil. Então, é um jogo muito difícil, muito pesado. E, de certa forma, Cristina, você acha que quando o Peixão atua da maneira que ele atua, se dizendo evangélico e usando o nome complexo de Israel e a estrela de Davi, e por aí vai, ele está prestando dois desserviços contra os evangélicos em toda a sua diversidade e contra a comunidade judaica e o Estado de Israel em toda a sua complexidade também? Olha, a gente poderia dizer que sim, né, Leila? Porque a comunidade evangélica se ressente muito, porque, como eu disse, né, e toda a espetacularização da violência produzida ali nesse chamado complexo de Israel, vinculada à religião evangélica, vai produzindo e reforçando uma série de estigmas. A gente, assim, que está acompanhando isso na pesquisa fina, vai vendo nas redes sociais como as pessoas têm brigado em relação a isso, né, Leila? Assim, moradores, pessoas que falam assim, tem narcopentecostalismo, outras não tem narcopentecostalismo, essa pessoa ela não é evangélica, né? Tentando, assim, estabelecer as fronteiras morais entre o que é ser religioso e o que não é, né? Então, eu acho que sim, nessa medida, porque agora a gente pensar também, Leila, na dinâmica do crime no Rio de Janeiro, a adoção de símbolos nacionais e religiosos também não é novo, né? Ele também não é novo, o próprio alemão, tá? Outras favelas, o bonde de Bagdá, são vários os nomes de bailes e de bondes e de áreas que vão fazendo referências, e sempre referências à força, a uma ideia de militarização, de coragem. Então, Israel aconteceu agora numa dinâmica que cruza aí uma certa vinculação religiosa dele, porque aí o que eu acho mais importante pensar também, o Peixão, ele é de fato pastor, se ele frequenta de fato a igreja, o que ele expressa, e que toda essa dinâmica expressa, é uma questão no Brasil que é uma cultura pentecostal, que se antes eu falava muito de uma cultura pentecostal em periferia, isso ganha o Brasil, em termos das gramáticas mobilizadas, de uma estética que é mobilizada, né? E também de valores morais de referência, ou seja, um certo universo de expectativas sociais que vão acontecendo a partir da valorização de uma religião. Então, o Peixão, ele é fruto disso. Ele é fruto desse ambiente. Ele já não é fruto daquele momento que nos anos 80, que a religião que rompia, né? O pentecostalismo que rompia com as religiões. Ele é fruto de um momento em que essa cultura pentecostal se difunde institucionalmente, mas também de modo difuso. E ele é isso, né? Ele é isso, e num momento específico, que se a gente pensar, essa simbologia estava sendo principalmente utilizada no Brasil em 2017 por esses atores da extrema-direita. E quando isso começa a surgir também ali Vigário Geral e Parada de Lucas, coincidentemente nesse mesmo período. E que as pinturas que ele faz, né, trabalhando muitos textos do Antigo Testamento e trazendo muita palavra Deus. Se eu vim acompanhando nas favelas como a palavra Jesus ela apareceu em termos da sociologia da religião, isso era muito importante, porque sempre se falava que a religião mínima brasileira, ela era uma religião que tinha muita presença de Deus e não tinha presença de Jesus, diferente do que tinha nos Estados Unidos. O momento ali do pentecostalismo no Brasil, dessa valorização judaica, traz de novo Deus para o centro
da roda. Então, assim, Deus está espalhado nas pinturas ali no Complexo de Israel, conformando aí uma gramática super pentecostalizada, com trechos também de músicas gospel, né, de hinos de igrejas, que vão apresentando um certo cenário, que é isso, é veterotestamentário, ao mesmo tempo é o gospel, ao mesmo tempo é Israel, porque está lá, né? Você tem a pintura de... Você chega ali da estação de trem de Parada de Lucas e você tem logo uma bandeira de Israel, e você bem-vindo à Parada de Lucas, e ali a referência a Israel muito forte, mas é uma referência a isso, é a força, um domínio territorial, e Israel também faz uma propaganda própria que é nesse sentido aí, né? Sempre foi, né? Desde sua Constituição, em 67, isso se renova e se atualiza como uma força bélica. Então, nessa dinâmica do crime, é muito comum a tomada de algum país, de um símbolo de um país, da bandeira nacional, para referir a força. Ali é isso e mais um pouquinho, porque tem aí a questão do pentecostalismo que reforça essa força que Israel tem, tanto do ponto de vista aí bélico, né, que é o interesse do crime, mas do ponto de vista também religioso, no interesse aí dos pentecostais. Ô, Cristina, você foi a Israel há alguns anos, né, numa viagem organizada pelo IBE, Instituto Brasil-Israel. Como é que isso colaborou para a tua pesquisa, para a sua compreensão exatamente da complexidade de Israel, da comunidade judaica e por aí vai? Porque eu acho que foi uma experiência, assim, fantástica, né? Uma imersão cultural em uma diversidade cultural. Então, ao mesmo tempo que a gente, em Tel Aviv, experimenta uma dimensão muito secularizada, né? Uma experiência de pensar os judeus nessa dimensão secular, porque eu acho que, de um modo muito geral, se é colada a noção o judeu e a religião, né? Então, assim, é ter experiência do judeu secular, não necessariamente de esquerda, mas eu também conheci outros judeus de esquerda críticos, né? Acho que isso foi uma dimensão assim muito importante, e pensar também Jerusalém e toda a experiência religiosa, mística que existe ali naquele lugar, que eu, sinceramente, aqui falando em parte como pesquisadora, né, mas como uma experiência pessoal, assim, Jerusalém é realmente um espaço, é um lugar incrível, né? Então, isso que a gente chama aqui o Muro das Lamentações, né, que eu acho que é importante também essa experiência ali, e a dimensão cultural, espiritual, que envolve ali o muro ocidental, né, que de lamentação não é isso, né, é um espaço de agradecimento profundo e de um encontro cultural muito grande, né, também é isso, porque eu acho que chama atenção se toda essa força, e até entrevistando as pessoas em favelas e periferias, quando eles falam de Israel e dos judeus, estão sempre falando da comunidade, uma certa ideia de um fechamento, né, mas a experiência de ir a Israel é a experiência de você se conectar com o mundo também, é muito cosmopolita, é uma experiência de estar assim, do contato de muitas culturas ali. Então, é muito rico nesse sentido também, né? E ver, assim, os cristãos que estavam ali no Muro Ocidental, né, que vão ter aquela experiência de chegar nas excursões. Então, quando eu cheguei no aeroporto, também eram aquelas excursões de evangélicos chegando à Terra Santa, aquela emoção das pessoas, né? Aquela curiosidade. E o aeroporto, Leila, é muito interessante, porque o aeroporto em Tel Aviv ele já faz a gente experimentar essa monumentalidade, porque faz a gente pensar de estar no outro lado do mundo mesmo, né? O aeroporto cheio de carpetes, um aeroporto com colunas imensas, né? Que é uma outra apropriação do espaço, que não é uma apropriação do espaço racionalizada nos termos que a gente é acostumado a ver nos aeroportos ocidentais, digamos, né? Então você tem rampas, as rampas que vão apresentar para a gente
um visual daquelas pedras, né, que a partir de 1930, aquelas pedras são obrigatórias nas construções em Jerusalém, então tem um padrão estético em Jerusalém que a Universal do Reino de Deus reproduz aqui no Templo de Salomão, né, com aquelas pedras. Então, é toda uma visualidade que já vai reforçando certas, não sei, pensamentos assim em relação àquela monumentalidade, a uma história fundamental que tem ali, né? Então, eu acho uma experiência muito forte, e para os cristãos tem sido um roteiro, Leila, dos sonhos. É impressionante a gente falar com cristãos no Brasil, e eu acho que isso tem crescido, inclusive, entre os católicos, e isso tem relação com a própria política, por incrível que isso possa parecer, mas entre evangélicos é um sonho. Assim como muçulmanos irem à Meca, nessa questão da experiência dos evangélicos estarem em Jerusalém, principalmente, é um sonho. É realmente assim, uma experiência desejada por, eu diria assim, 10 entre 10 evangélicos no Brasil hoje. Nossa, Cristina, que conversa interessante. Muito obrigada, viu, de verdade. Muito obrigada a você, que tenha muito sucesso aí esse trabalho do IB, aqui o podcast, porque vocês têm produzido uma reflexão muito importante aí no campo da cultura, nos chamando a atenção para universos muito diversos que existem aí nessa comunidade. Obrigada. E parabéns pelo teu trabalho, viu? Vá em frente e continue produzindo copiosamente como você tem feito. Maravilha. Obrigada a vocês de casa também que acompanharam a nossa conversa e até a próxima.